Nós estamos vivendo a semana em que a igreja vai celebrar no domingo a festa da Santíssima Trindade. Depois de todas as festas importantes do período pascal, que terminou com a festa de Pentecostes, né? Depois da ascensão de Cristo, Pentecostes, aí a igreja coloca uma série de festas muito importantes no tempo comum. A primeira delas é a festa da Santíssima Trindade, depois vamos ter o Corpus Christi, né? Vamos ter a festa do Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, já no tempo comum. Mas são festas importantes em que, na celebração litúrgica de cada uma dessas festas, Deus tem graças especiais para a gente. É importante entender que a liturgia traz do céu graças especiais de acordo com aquilo que é celebrado. Então, no domingo, a festa da Santíssima Trindade. Nós queremos conhecer um pouco da Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Deus? A gente pode entender Deus. Então, quem preparou este encontro, o pessoal do Eventos, né, sempre reza, e acharam bom colocar uma reflexão sobre isso. Quem é Deus? Bem, a igreja diz que é um mistério. O que quer dizer um mistério? O mistério é alguma coisa que é perfeito, mas que não cabe na nossa cabeça. Por exemplo, se eu quiser chegar aqui e dar uma aula de física atômica, mecânica relativística e etc., vai ser um mistério para a maioria. Não vai entender, porque não tem base para entender. Né? Mas não quer dizer que a matéria está errada. Não. É que a gente não consegue compreender. Quem de nós consegue compreender como é que uma semente vira uma árvore? Né? Uma flor nasce do esterco. Um esterco mal cheiroso dá uma flor perfumada. São mistérios de Deus. Então, a vida é cheia de mistérios. Ou seja, coisas que a gente não consegue entender. Nós não conseguimos entender nem nós mesmos. Como é que nós temos uma inteligência, uma liberdade, uma vontade, uma consciência, capacidade de amar, de cantar, sorrir, chorar, projetar, construir? Nós somos uma maravilha, um mistério. Claro que Deus é o mistério por excelência. Né? Se a gente não consegue conhecer tantas coisas que eu citei aqui, imagina conhecer Deus. Não é possível. Mas Deus se revelou para nós, através do seu Filho. Então, o que nós sabemos de Deus, não é aquilo que um papa inventou, um bispo inventou, um teólogo inventou. Não, é aquilo que Jesus revelou. Isso é o mais importante. E a realidade mais importante na religião, o que é? É Deus. Porque o que quer dizer a palavra religião? Vem do latim religare, ou seja, ligar nós a Deus. Mas se eu acredito num Deus que não é verdadeiro, a minha religião não é verdadeira. Por isso que nós acreditamos que a única religião verdadeira é a nossa fé católica. Não quer dizer que a gente discrimine os outros, não quer dizer que a gente não respeite os outros, cada um na sua fé. Mas nós temos a convicção de que nós acreditamos no Deus verdadeiro, revelado por Jesus Cristo. E por isso nós cremos numa fé verdadeira, numa religião verdadeira. Ok? Com todo respeito a quem pensa diferente. Né? Pensar é uma coisa, discriminar é outra coisa. Né? Muito bem, a igreja diz que o mistério da Santíssima Trindade é um dogma. O que quer dizer um dogma? Dogma, a palavra dogma do grego quer dizer verdade. Uma verdade. Que nós não compreendemos, mas que Deus revelou. Então a igreja chama de um dogma. Inclusive, eu quero citar aqui uma palavra do Papa Bento XVI, quando ele fala dos dogmas. Tem muitos dogmas. Todo o nosso credo é dogmático. São 12 artigos do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É o primeiro artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? E vai o credo. O Papa Bento XVI, um dia, está no livro dele, né? Um livro que foi uma entrevista dele com um jornalista italiano, Vittorio Messori, 1985, o Papa Bento XVI diz assim: numa visão da teologia,
O dogma é muitas vezes considerado como uma camisa de força intolerável, um atentado à liberdade do estudioso, individualmente considerado. Então o Papa está dizendo, alguns teólogos que dizem assim, não, o dogma é uma camisa de força, tira a minha liberdade, não deixa eu pensar. Não é. O Papa diz, não é. Perdeu-se de vista o fato de que a definição dogmática é, ao contrário, um serviço à verdade. Ou seja, quando a igreja proclama um dogma, Maria foi assunta ao céu, Maria é imaculada, Cristo está vivo na Eucaristia. Não é uma camisa de força, embora eu não entenda, mas o Papa diz aqui, é um serviço à verdade. E ele continua dizendo assim, um dom oferecido aos crentes pela autoridade querida por Deus. Que autoridade? A autoridade da igreja. Cristo deu autoridade à igreja, o Papa e os bispos. Ele disse para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. Diz para os apóstolos, tudo, quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10, 16, né? Quem vos rejeita, a mim rejeita. Na Santa Ceia, ele prometeu para os apóstolos, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16, 13. Então, o magistério da igreja tem o carisma da infalibilidade quando ensina a verdade que salva. Está lá no Catecismo da Igreja Católica. Lá no parágrafo 889, o Catecismo fala claro, Cristo deu à igreja participar da sua infalibilidade. Claro que é só quando a igreja ensina, o magistério ensina a doutrina, a fé, a moral. Não é quando o magistério fala de história, geografia, política, artes, música, química, não, aí não. Mas quando o magistério aponta para nós o caminho do céu, ele não pode errar. Ou seja, quando fala de fé, fala de costumes, de moral. Então o Papa continua dizendo assim, os dogmas não são muralhas que nos impedem a visão, ao contrário, são janelas abertas para o infinito. Olha que bonito. Os dogmas não são grades que não deixam a gente, ou muralhas que não deixam a gente ver. Não, é o contrário. São janelas abertas que levam a gente ao infinito. Não é? Eu gosto de comparar com um trem. Eu escrevi um livro, Os Dogmas da Fé, e coloquei na capa um trem andando num trilho. Por quê? Porque algumas pessoas podem pensar assim, nossa, coitado do trem, ele está preso no trilho, ele não tem liberdade. Nada disso, é o contrário. O trem só funciona, só vai longe, porque anda em cima do trilho. Porque se ele sair do trilho, acabou a viagem, não é verdade? Descarrilha. Assim são os dogmas. Para quem não entende o que são os dogmas, pensa, a igreja está metendo uma camisa de força na gente, tirando a liberdade do teólogo pensar. Nada disso, a igreja está te dando segurança. É para o teólogo ir longe. Quando o teólogo estuda a teologia, obedecendo os dogmas, ele vai longe. Se ele sai dos dogmas, ele cai na heresia. O trem capota. Então a gente vê muitos teólogos que abandonaram a igreja exatamente por isso. Não quiseram ouvir a voz da igreja. Então o grande dogma é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem é que ensinou isso para nós? Foi Jesus. Por isso que a igreja ensina. Jesus mostrou que ele era Deus. Mostrou demais que ele era Deus. Multiplicou pães, transformou água em vinho, curou leprosos, deu ordem ao vento, deu ordem ao mar, deu ordem ao demônio. Né? Deus. Quando Pilatos perguntou, você é o Filho de Deus? Ele disse, tu o disseste. Eu sou. Aí os discípulos disseram, temos que matá-lo, temos que apedrejá-lo, porque a lei diz que aquele que se fizer Deus tem que ser morto. Por isso o mataram. Mas ele se foi até o fim. Eu sou Deus, ele não podia negar que ele era Deus. Ele é Deus. E ele falou do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O Pai. Então ele falou, ele como Deus, falou do Pai. E enviou o Espírito Santo. Diz para os apóstolos, é bom que eu vá, que eu volte para o céu, porque se eu não for para o céu, o Espírito Santo não vem a vocês. Nós lemos isso na missa da Ascensão. Então ele voltou para o seio do Pai,
E São Pedro diz lá no dia de Pentecostes, ele, glorificado à direita do Pai, derramou o Espírito Santo. Né? E aí Jesus, na Santa Ceia, falou demais do Espírito Santo. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Relembrará a vocês tudo o que eu disse. Né? Por isso que a igreja tem 2000 anos e lembra de tudo que Jesus nos ensinou, porque o Espírito Santo é a nossa memória. Né? Então, Cristo revelou o Espírito Santo, revelou o Pai, e mostrou que ele era Deus. E é interessante que no batismo de Jesus, a Trindade se manifesta. Não é? Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Semana passada mesmo eu estava lá em Jerusalém, entramos lá no Rio Jordão, fazer a renovação das promessas do batismo. Estava até conosco o cardeal Damasceno. Não é? Ali. Jesus entrou na água, o Batista o batizou, o Espírito Santo desceu. E o Pai falou, este é o meu Filho bem amado, em quem eu coloco toda a minha afeição, ouvi-o. Então vocês estão vendo Deus mostrando quem Ele é. O Filho está ali sendo batizado, o Espírito desce em forma de pomba e o Pai fala. Também no Monte Tabor. Outra visita que nós fizemos foi lá no Monte Tabor, lá onde Jesus transfigurou. O que aconteceu no Monte Tabor? De novo, o Pai fala, o Filho está ali, e o Espírito Santo desce ali, não em forma de uma pomba, agora desce em forma de uma nuvem, que envolve a eles. É a manifestação da Trindade. Nós não conseguimos compreender, não adianta querer entender, como é que são 3 pessoas em um só Deus. Por que não são 2 deuses? Por que não são 3 deuses? Porque Deus não pode ser mais do que um. Porque se existem 2 deuses, o menor do que Deus não é Deus. Porque Deus é absoluto. Entende? Aí alguém se perguntou, quem que criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Mas eu não entendo, mas não dá para entender mesmo. Deus não é para ser entendido, diz Santo Agostinho, Deus é para ser adorado. Santo Agostinho diz assim, se você entender esse Deus que você entendeu é falso. Porque o Deus verdadeiro não cabe na sua cabeça. Tá? Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. A gente entende um pouco daquilo que ele falou dele. É uma trindade, 3 pessoas, é um só Deus. Um só Deus quer dizer o quê? Uma só substância, uma só natureza, ou uma só essência. Essas 3 palavras na teologia significam a mesma coisa, essência, natureza e substância. A gente pode fazer uma comparação muito assim, precária, mas imagine 3 palitos de fósforo aceso. Se você juntar os 3, você vai ver uma chama só, não vai? Mas são 3 palitos. Claro, isso está longe de ser uma imagem de Deus, mas ajuda um pouquinho a nossa inteligência. É um só, o Pai é todo Deus. O Filho é todo Deus, o Espírito Santo é todo Deus. O Pai não é um pedaço de Deus, o Filho um pedaço de Deus, o Espírito Santo um pedaço de Deus. Não, o Pai é inteiro Deus. O Filho é inteiro Deus, o Espírito Santo é inteiro Deus. Santo Agostinho ficou quase doido querendo entender. Aquela história que muito bem conhecida, né? Santo Agostinho estava na praia, lá na cidade dele, de Tagaste, no norte da África, meditando, quebrando a cabeça sobre a Santíssima Trindade. Ele depois acabou escrevendo um livro, né? A Trindade. E disse que viu um menino que ia lá no mar, pegava água numa concha e colocava num buraquinho. Ia lá no mar, pegava água, botava num buraquinho, não parava. Santo Agostinho falou, que é isso, menino? O que você está querendo fazer? O senhor não está vendo? Eu vou colocar o mar aqui nesse buraquinho. Santo Agostinho disse, mas não cabe. Ele disse, pois olha, mais fácil eu colocar o mar nesse buraquinho do que o senhor colocar Deus na sua cabeça. Eu ponho o mar aqui nesse buraquinho, mas Deus na sua cabeça não cabe de jeito nenhum. Então ninguém fique aflito se não entender Deus, viu? O fato de você não entender Deus, quer dizer que você acredita num Deus que é verdadeiro. Santo Agostinho diz, se tu o compreendesses, ele não seria Deus. Deus não é para ser compreendido, é para ser adorado. Entenderam? Por isso que a igreja diz que é um mistério. Agora, é um mistério que não foi a igreja quem inventou, foi Cristo quem revelou. Isso é muito importante ficar entendido. Cristo que revelou.
Se você acredita em Deus, você tem que seguir os mandamentos de Deus, não é? Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não é? Disse que aquele filósofo grego Platão diz para Aristóteles, Deus existe, mas não espalha não, viu? Não espalha porque Deus dá um trabalho danado para a gente. Então muita gente não quer que Deus exista, né? Um filósofo francês, Georges Mestre, dizia: todos aqueles que negam a existência de Deus é porque no fundo, ele quer que Deus não exista. Porque se Deus não existe, como dizia Dostoiévski, então eu sou Deus. Eu faço o que eu quero. Como dizia aquele rei francês, né? O rei Sol, o Luís XIV, l'état c'est moi. O Estado sou eu mando. Né? Dostoiévski dizia: se Deus não existe, então tudo é permitido. Eu posso roubar, matar, prostituir, adulterar, abortar, Deus não existe. Quer dizer, no fundo, quem não acredita em Deus, ele não quer que Deus exista. Teve um filósofo que disse assim: o acaso é o apelido que dão a Deus aqueles que não têm coragem de pronunciar o seu nome. Não tem coragem de pronunciar o nome de Deus, não, é o acaso. O acaso que fez essa flor maravilhosa, o acaso que fez esse peixe maravilhoso, colorido, esse pássaro que canta, esse homem que pensa. O acaso? Será que existe o Senhor acaso? Inteligente? Não existe nada. O acaso é o encontro fortuito de dois acontecimentos que acontecem de maneira, né, como diz um cientista, um bioquímico, se nós juntássemos todas as proteínas existentes na natureza, não seria possível construir uma célula do ser humano. Tem que ter uma ordem, tem que ter um comando, tem que ter um poder para as coisas acontecerem. Os cientistas agora descobriram a origem do universo, né? O Big Bang. Vocês sabem que construíram a maior máquina humana que a humanidade já construiu, o chamado LHC, Large Hadron Collider. É um acelerador de partículas subatômicas, é um anel, né, que tem 20 quilômetros de comprimento, pega um pedaço da França, um pedaço da Suíça, e ali foi gasto 12 bilhões de euros pelo Centro Nuclear Europeu. Descobriram como é que o universo começou, no Big Bang. Uma partícula de tamanho infinitamente pequeno, que os físicos chamam de singularidade, ali começou o mundo, ali começou o universo. Ou seja, Deus tirou do nada. Foi o Fiat Lux, o faça-se a luz. Os físicos estão de queixo caído. Como pode? Quem tem esse poder de fazer de uma partícula de tamanho infinito surgir todas as bilhões de estrelas do universo, tamanho do nosso Sol? A própria ciência hoje está tocando o rosto de Deus e não consegue mais negar a existência de Deus. Que maravilha, a ciência, né? Bem, então, pela própria força da natureza, da inteligência, a igreja nos garante, nós podemos conhecer Deus. Agora, crer em Deus, viver segundo a lei, aí é outra coisa, aí é a fé. Aquele que tem fé é aquele que Deus existe. Eu vou obedecer à lei de Deus, eu vou seguir os mandamentos que Jesus Cristo veio nos revelar, né? Eu vou ler aqui para vocês um pedacinho só. É bom te documentar certas coisas, né? Porque esse assunto, Deus, Santíssima Trindade, é um assunto muito delicado. Então eu fiz aqui um resumo, vou até colocar esse resumo do meu site, o site Cleofas, depois quem quiser ler com mais profundidade, né? O Catecismo diz assim: a Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser reconhecido com certeza pela luz natural da razão humana, partindo das coisas criadas. Então, partindo da natureza, você pode entender que Deus existe. E aí são duas reflexões. Uma você olhando para dentro de você, outra você olhando para fora de você. Quando você olha para fora de você, você diz: não fui eu que fiz tudo que está aí. Então foi alguém que não é um ser humano. Então você chega a Deus. Olhando para dentro de você, você diz: mas quem é que me deu inteligência? Quem é que me deu liberdade, vontade, capacidade de cantar, de sorrir, de chorar? Quem é que me deu?
Não fui eu que deu isso para mim. Foi Deus. E o terceiro ponto, aquilo que Jesus veio falar. Então você olha para dentro de você, você conclui, Deus olha para fora de você e você ouve Jesus. A carta aos Hebreus diz, antigamente falaram os profetas, mas nos últimos tempos, o próprio Deus, Filho de Deus, veio e revelou todas as coisas. Aí Deus ficou revelado a nós plenamente. Por isso que não tem mais nada depois da Bíblia. Porque se o Cristo veio e já falou tudo, nós temos agora que entender o que ele falou, mas ninguém acrescenta mais nada. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de ler, não sei se vocês já ouviram falar, do credo do povo de Deus. O credo do povo de Deus, de vez em quando, um papa chama para si a responsabilidade de explicar o credo. O último papa que fez isso foi o Papa Paulo VI, em 1968. Estava havendo uma série de dúvidas na igreja, surgiu um tal catecismo holandês, meio atravessado. Então, Paulo VI, né, depois do Concílio Vaticano II, escreveu o que ele chamou de A Minha Profissão de Fé, o credo do povo de Deus. É todo um livro, né? Tem até aqui na Canção Nova, para quem quiser adquirir. Né? E o Papa Paulo VI diz o seguinte, eu quero ler um pedaço, porque ajuda a gente a compreender bem esse mistério. O Papa diz assim, cremos. Ele sempre começa com essa palavra, cremos, porque ele está explicando o credo. Então ele diz assim, cremos que este Deus único e tão absolutamente uno, em sua essência santíssima, como em todas as suas demais vontades e no seu amor. Então o Papa fala, Deus é uno, é um só, não existe dois deuses. Ok? Ele é aquele que é, conforme ele próprio revelou a Moisés, quando Moisés viu aquela sarça ardente que não se consumia, né? Ele estava diante de Deus. E Deus mandou que Moisés fosse lá libertar o povo do Egito, fosse lá conversar com o faraó. Então Moisés perguntou para Deus assim, mas o faraó vai perguntar que Deus que está me mandando aqui, porque o Egito é cheio de deuses, né? Aqueles povos politeístas, tinham o Deus Ra, Amon, não sei o que mais. Qual é o Deus que está te mandando, ô Moisés? Vem falar comigo, faraó. Então Deus diz para Moisés, diga a ele, Javé. O que quer dizer a palavra Javé em hebraico? Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que existe. Quer dizer o seguinte, tudo que existe, foi eu que criei. Não existe nada no mundo que não tenha sido criado por mim. Eu sou o ser, ou seja, a origem de todas as coisas. Né? É uma palavra tão sagrada que os judeus não pronunciam a palavra Javé. Eles usam o termo Adonai, que quer dizer meu Senhor. Né? Quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel disse para Maria assim, a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor, Adonai. Né? Eu usava a palavra de Adonai no lugar de Javé, porque o judeu não pronuncia a palavra Javé. Então, o Papa explica que Deus é uno. E Ele é o ser. Ele tem a capacidade de gerar. E Ele continua. Ele é o apóstolo São João. Lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, São João é a única pessoa que tem coragem de dizer quem é Deus. Deus caritas est. Deus é amor. Que beleza, né? Que beleza. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é misericórdia. Deus é paciência com a gente. Deus compreende. Deus é amor. Eu acho que na Terra a figura mais forte de amor que existe é a figura da mãe, né? A mãe que gera o filho. Quando dá à luz o filho, ela morre para ela. Ela vive só para o filho, não é verdade? Ela deixa o banho dela para a última hora, ela deixa a comida dela para a última hora, é o filho. Se for preciso, ela morre por causa do filho. É o amor de mãe, né? Mas o profeta Isaías diz lá, se a tua mãe te abandonar, Deus não vai te abandonar. Se é possível a mãe abandonar o seu filho, Deus não nos abandona. Deus é amor. Isso é beleza, misericórdia. Né? Agora, a igreja ensina também que Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou uma verdade. Não, eu sou a verdade.
o caminho, a vida. Então Deus é a vida. Deus é o caminho para todos nós seguir. Por isso que Jesus diz: quem quiser me seguir, eu que sou o caminho, renuncia a si mesmo, quer dizer, renuncia aos seus projetos malucos, seus projetos cheios de erros, segue a mim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e você vai ser feliz. Só Deus pode dar-nos o conhecimento exato dele, as relações mútuas que constituem eternamente as três pessoas, sendo cada uma delas o único e mesmo ser divino, sendo cada uma delas o único e mesmo ser divino, diz o Papa, perfazem a bem-aventurada vida íntima do Deus Santíssimo, infinitamente acima de tudo o que podemos conceber à maneira humana. Entretanto, rendemos graças à bondade divina pelo fato de poderem numerosíssimos crentes dar testemunho conosco diante dos homens sobre a unidade de Deus, embora não conheçam o mistério da Santíssima Trindade. Eu podia ficar falando o dia inteiro aqui sobre Deus e não ia esgotar nenhum por cento do que é Deus, porque Deus é infinito. Mas eu queria colocar algumas coisas básicas que a igreja coloca para nós. Quando eu fiz meu catecismo de primeira comunhão, que eu tinha 7 anos de idade, me lembro direitinho, tinha um catecismo pequenininho assim, a primeira pergunta do catecismo era essa: quem é Deus? Aí a resposta era: Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, bondade, verdade, justiça e misericórdia. Era a primeira resposta. Que beleza os catecismos antigos. Eu tinha 7 aninhos de idade e já sabia isso, e nunca mais esqueci na minha vida. Quem é Deus? Deus é um Espírito. O que quer dizer Espírito? Não tem matéria. Depois o Verbo assumiu a nossa carne para poder nos salvar, mas o Verbo não tinha carne, era puro Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da encarnação do Verbo. Deus é um Espírito perfeitíssimo, perfeitíssimo. Em Deus não tem imperfeição, em Deus não tem nada de errado, em Deus não tem nada que possa ser mal. Por isso que Deus não pode fazer o mal. Não é Deus que manda o mal para a gente, o mal é fruto do pecado, de São Paulo. O salário do pecado é a morte. Se Deus permite o pecado nos atingir, é porque Ele deu para nós liberdade, deu inteligência. Mas Deus não manda o mal para ninguém, Deus não manda a morte para ninguém, nem a dor para ninguém, é fruto do pecado. Por isso que Jesus veio destruir o pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é perfeitíssimo. Então Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno. O que quer dizer eterno? Não teve começo e não tem fim. Algumas pessoas perguntam: quem criou Deus? Ninguém. Porque se alguém tivesse criado Deus, era outro Deus, não era? E quem criou esse outro Deus tinha que ser outro Deus, e não vai acabar nunca essa cadeia de deuses. Deus sempre existiu, não teve começo, é incriado, diz a teologia. Nós somos criados, Deus é incriado, Deus não foi criado. Por isso que o credo niceno-constantinopolitano, quando fala de Jesus, diz: Jesus, né? O verbo, luz da luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Por quê? Quem é criado é criatura, Deus não é criado. O Filho é gerado no seio do Pai, desde quando? Desde sempre. Não teve um começo. Desde que Deus existe, Ele gera o Filho. Desde quando Deus existe? Sempre. Mas eu não entendo, professor, nem eu. E ninguém entende. Mas é. Deus é eterno, não teve princípio e não tem fim. Nós não somos eternos. A teologia usa uma palavra evo. O que é a palavra evo? É aquele que foi criado como nós. Eu não existia, vocês não existiam. Um dia nós passamos a existir. Agora, nós não vamos acabar mais. Nós vamos viver daqui, da nossa existência para frente, a eternidade de Deus. Isso a teologia chama de evo, essa realidade. Nós não somos eternos, nós participamos do chamado evo. E os animais? Os animais não. Os animais têm um começo e têm um fim absoluto. Os animais não participam nem da eternidade, nem do evo. Os animais é diferente.
Então, Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno. Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. E sempre vai existir. Eterno. Onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, Deus pode tudo. Um dia o rapaz perguntou assim para mim, para me desafiar. Mas você está dizendo que Deus pode tudo? Então, será que Deus é capaz de fazer uma pedra tão pesada que Ele não possa carregar? Eu digo, não, Deus não faz isso, porque Deus não é besta. Deus não é estúpido. Ele faz o que Ele quer dentro da beleza, dentro da ordem, dentro da verdade, da justiça. Você está querendo desafiar Deus com a mentira do demônio. Deus não é hipócrita. Deus pode tudo. Por isso que Ele pode dizer assim, Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, num pedacinho de pão. Ele pode, Ele é Deus. Antes dele falar da Eucaristia, Ele fez 2 milagres, que São João conta no capítulo 6. Primeiro, Ele multiplicou os pães. Mostrou, eu tenho poder sobre o pão. Depois foi andar sobre as águas, para mostrar para os apóstolos que Ele tinha poder sobre o corpo dele. O corpo dele não afundava. Se Ele tem poder sobre o corpo, tem poder sobre o pão, Ele podia transformar o pão no seu corpo. E transformou. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Que beleza. Amor. É o amor de Deus. Na Segunda Guerra Mundial, lá no Marrocos, lá na África, havia as forças aliadas contra Hitler e etc. E tinha um major católico que viu um sacerdote passar carregando a Eucaristia. Ele se ajoelhou na rua. E do lado dele estava um oficial marroquino, que era muçulmano. E o oficial muçulmano disse para o oficial católico assim, eu não entendo esse deusinho de vocês. Esse deusinho que cabe num pedacinho de pão. O nosso Deus Alá não cabe no universo. Aí o major católico disse, o meu Deus cabe num pedacinho de pão, porque meu Deus é amor. Ele quer vir ao meu coração. Por isso que Ele fez esse milagre. Olha que beleza. O amor, né? Na noite que Ele foi traído, Ele instituiu a Eucaristia, o maior milagre que existe. Deus presente na Sagrada Hóstia. Esse é Deus. Deus pode tudo. Deus é onipotente. Onisciente. Deus sabe tudo. O que quer dizer Deus sabe tudo? Deus sabe tudo que já aconteceu para trás, sabe tudo que está acontecendo agora, e Deus sabe tudo que vai acontecer para frente. Porque para Deus não tem passado, não tem futuro. Para Deus é tudo aqui, ó, agora. Vocês entenderam? O tempo é uma realidade que submete a nós, não submete a Deus. Porque o tempo é uma realidade criada por Deus. Os físicos modernos estão dizendo que o tempo começou a existir no Big Bang. Antes do Big Bang, 14,7 bilhões de anos atrás, não existia o tempo. Porque não existia nada. Então não existia o tempo. Então Deus, junto com o mundo, criou o tempo. Então o tempo é uma realidade nossa. Deus está acima do tempo. Então Deus, para Ele, não tem passado e futuro. Um teólogo chamado Karl Rahner dizia assim, Deus é um instante que não passa. Difícil de compreender, né? Ou seja, Deus sabe tudo. Deus sabe o que vai acontecer comigo? Sabe. Pô, mas peraí, então eu estou preso num destino? Não. Ele te deu liberdade. Você é que vai decidir o que você vai fazer. Mas como Ele é Deus, Ele tem que saber. Se Ele não soubesse, Ele não era Deus. Mas é você que decide. O fato de Deus saber o nosso futuro, não quer dizer que é Ele que define o futuro. Sou eu e você. Entenderam? É complicado entender isso, mas é assim. Deus não restringe a nossa liberdade. Claro, o dom mais precioso que Deus nos deu foi a liberdade. Até de chegar para Ele e dizer, não vos servirei, como os anjos maus disseram. Então cai fora do céu. Entenderam? Então Deus é onisciente, sabe tudo. Onipresente. A palavra oni quer dizer tudo. Deus está presente em toda parte. Isso é uma coisa muito importante, gente. Deus está presente em toda parte. O Salmo 138 diz assim, se eu descer ao fundo dos abismos, eu te encontro lá. Se eu subir ao pico das montanhas, o Senhor já chegou lá na minha frente. Não tem jeito de fugir de Deus. E Deus lê meus pensamentos. Deus está do meu lado. E mais bonito ainda, para quem foi batizado,
nós somos morada de Deus. Isso é o mais bonito. Templo do Espírito Santo. A igreja ensina que aquele que é batizado é templo do Espírito Santo. Então, mais do que Deus viver ao nosso lado, em todos os lugares, Deus está em mim. Se eu não estou em pecado, porque se eu estiver em pecado mortal, eu afasto Deus. Mas se eu fui batizado, e eu estou em estado de graça, não tenho pecado, Deus habita. Não tem aquela música? Deus habita no meu coração. Deus habita no meu coração. Não tem? Deus habita no meu coração. Que beleza. A gente tem que tomar consciência disso. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai rezar, não é já ir começando a rezar, não. Você tem que parar e pensar, eu estou na presença de Deus. Entende? Sinta Deus. E aí você começa a ter que nem o Moisés, a vontade de tirar a sandália dos pés, porque você começa a sentir que você está pisando no lugar sagrado. A gente reza mal, porque a gente reza pensando em outra coisa, né? Será que o Corinthians está ganhando? Outro reza o terço assistindo a novela. Pelo amor de Deus. Deus está presente. Como diz Santa Teresa d'Ávila, Sua Majestade. Pare tudo. Silêncio. Agora é um tempo sagrado. Deus está aqui presente. Entende? Vou meditar a presença de Deus. Isso é o mais importante. Aí você começa a rezar bem. Muita gente não reza direito, porque... Repare que sempre a gente começa rezando fazendo o quê? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você começa a rezar entrando em comunhão com a Trindade. É em nome da Trindade que eu vou rezar. Começa a missa, em nome da Trindade. Termina a missa, o padre abençoando, em nome da Trindade. Né? Alguém me perguntou, por que a gente não faz o sinal da cruz, quando o padre vai ler o Evangelho? Só faz, né, pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Por que eu não faço também? Por quê? Porque a missa começa e termina com o sinal da cruz. Então não precisa fazer o sinal da cruz durante a missa. Entenderam? É a liturgia, a beleza da liturgia. Mas tudo é em nome da Trindade. Alguém vai ser batizado, eu te batizo. Batizo quer dizer, eu te mergulho no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Né? São Paulo dizia, quando começa a missa, né, o amor do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Não é assim que começa a missa? Ou seja, nós temos que estar envolvidos em Deus. Deus é onipresente. Sabe? Aí dá vontade de você botar uma roupa mais decente, porque Deus está me vendo na missa. Dá vontade de você se comportar melhor, não ficar conversando não com qualquer um. Entende? A coisa se torna-se sagrada quando você tem o sentimento da presença de Deus. Deus é onipresente. Então essa é a beleza de Deus. Deus é onipotente, pode tudo, onisciente, sabe tudo, onipresente, está presente em toda parte. É um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, diz o credo. Tudo que existe fora do nada foi criado por Deus. E foi criado a partir do nada. Aqui quero explicar uma coisa muito importante. Uma coisa é você criar, outra coisa é você fazer. Quando você faz um bolo, você tem que ter os ingredientes. Você tem que ter trigo, tem que ter água, né? Tem que ter leite, tem que ter, não sei, manteiga, ovos, tal, fazer o bolo. Você não cria o bolo, você faz um bolo. Ou seja, você transforma uma coisa em outra. Deus não. Deus tira do nada. O que os filhos descobriram é que de um pontinho do tamanho de uma ponta de uma agulha, Deus fez o universo. Ou seja, Deus tirou do nada. A primeira coisa que Deus criou, está lá na Bíblia, fiat lux. Faça-se a luz. E a luz, diz a Bíblia, foi criada. A luz, o sol, porque sem a luz do sol não existe vida, né? Nem vida humana, nem vida animal, nem vida vegetal, não tem a fotossíntese, não tem nada. Então a primeira coisa que Deus fez, e tirou tudo do nada. Isso é criar. Para você criar alguma coisa, você tem que ter um poder infinito, só Deus tem. Né? Essas fadas que
bate uma varinha e faz aparecer alguém, é só fantasia. O único que é capaz de dizer, faça. Por isso que quando Cristo quis mostrar que ele era Deus, o que ele fez? Ele, de 5 pãezinhos, ele matou a fome de 5.000. Ele não mandou buscar trigo lá no estoque, nem buscar água. Ele disse, abençoou apenas e mandou os discípulos, vão distribuindo. E à medida que ia distribuindo, o pão ia se multiplicando. Tirou do nada. Então Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis, os seres visíveis e os seres invisíveis. Quem criou o demônio? Foi Deus. Porque não existe nada que não tenha sido criado por Deus. Só que o demônio foi criado como um anjo bom, um anjo de luz, Lúcifer, anjo de luz. Mas Deus deu liberdade a ele. Assim como muitos homens não querem seguir a Deus, assim como muitos homens não querem obedecer a Deus, muitos anjos também não quiseram. Qual foi o pecado dos anjos? Orgulho, soberba, não se aceitaram ser criaturas, quiseram ser Deus. São Tomás de Aquino, numa obra dele sobre o credo, São Tomás de Aquino diz assim, por isso que o demônio se esconde atrás dos ídolos, porque ele quer ser adorado como Deus, já que o ídolo não existe. O ídolo é uma fantasia, uma coisa de madeira, de gesso, então ele esconde atrás que o culto prestado ao ídolo o demônio recebe. Por isso que a idolatria é um pecado grave. Mas foram criados por Deus, bons, se rebelaram por própria culpa. Ok? Então, gente, isso é um pouquinho daquilo que é Deus. Talvez nem 1% do que seja Deus. Mas é aquilo que Deus nos revelou, que a gente sabe que é essencial para a gente viver e a gente ser feliz. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!